texto que a gente vai estudar nessa noite é Lucas capítulo 17. Sabe qual que é o maior medo de pregador de fora? Eu vou revelar para vocês qual que é o maior medo. O maior medo de pregador de fora é quando a gente escolhe algum texto, né? E a gente pensa assim, será que eles estudaram isso nas semanas anteriores? É o maior medo. E se vocês tiverem estudado recentemente, eu vou pedir para vocês terem paciência para a gente estudar mais um pouco, então, esse texto. Brincadeira à parte. Mas eu confesso que era um texto muito conhecido, assim, né? A gente conhece. A gente vai falar sobre a cura dos 10 leprosos. Em Lucas capítulo 17, a partir do versículo 11. Eu acho que praticamente todo mundo conhece essa história, né? E talvez não seja nada novo que a gente vai aprender. Mas, juntamente com essa fase, né, a pandemia, eu acredito que ninguém nunca tinha vivenciado uma coisa dessa. E isso aflorou sentimentos dentro da gente, às vezes negativos, às vezes positivos, às vezes comportamentos que a gente sequer imaginava que a gente poderia ter. Essa pandemia aflorou algum comportamento nosso nesse sentido. E às vezes é bom a gente relembrar coisas que a gente já conhece, para a gente aquietar um pouco o nosso coração, para a gente transformar aquilo que precisa ser transformado, lógico, pelo poder do Espírito Santo, pelo poder da sua palavra também. Vou confessar isso para vocês. Quando eu falo assim, parece que as pessoas já pensam assim, né? Nossa, o cara vai se achar pra caramba. Mas não é, eu tenho uma habilidade, e eu não estou me achando por causa disso, mas que eu consigo chorar a hora que vocês quiserem. Vocês falam só, Jô, você chora, eu choro. A hora que vocês quiserem. É fingido mesmo, eu assumo que é fingido. Ao mesmo tempo, né, ao contrário, eu sou muito difícil de chorar de verdade. Muito difícil. Assim. Quando eu era criança, era adolescente, eu até chorava mais frequente, assim. Mas depois de adulto, eu acho que eu tinha, sabe aquela gripe anual que a gente tem? Eu tenho um choro anual, assim. Aquele dia eu choro de verdade mesmo, assim. Mas ultimamente a pandemia foi uma das coisas que aflorou. Não sei se foi a paternidade que veio junto ou a pandemia que veio também, né? Mas eu estou muito chorão. Então já aviso desde já, porque eu acho que eu vou chorar. Vamos ler o texto? Lucas capítulo 17, a gente vai ler a partir do versículo 11. Diz assim então a palavra do Senhor: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar em um povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então ele lhe disse: levanta-te e vá, a sua fé o salvou. A gente vai orar mais uma vez, vamos abaixar as nossas cabeças, por favor. Senhor Deus, nesse momento nós queremos te pedir e implorar para que o Teu Espírito se faça livre no meio de nós, para que Ele nos dê realmente revelação da Sua palavra e a gente compreenda as verdades espirituais que estão nesse texto e que a gente seja transformado pelo Teu Espírito e pela Tua palavra também. Senhor, esse é o desejo do nosso coração e oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Para começar, no versículo 11, ele diz uma coisa, e agora sim eu digo que faz sentido o que o Vinicinho nos disse, né? O Vinicinho, eu não consigo falar Vinícius Monteiro não, cara. Não conhece. Não, é Vinicinho para mim. Você conhece o primo? A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. E quando a Bíblia fala de divisa, fala de fronteira. Mas não fala simplesmente em fronteira territorial. Quando a gente bate o olho, às vezes a gente pensa
nisso, mas não é só território aqui a questão. A questão é muito mais intrínseca, né? Muito mais complexa do que simplesmente território. Era uma fronteira de conceitos também. A Galileia tinha alguns conceitos, às vezes espirituais, ou seja, civis, ou seja, de conceitos sobre o próprio Deus, diferentes dos samaritanos. E quando a gente vai falar sobre essas diferenças, né, de esperança, que o Vitor também falou sobre isso nessa noite, eles tinham conceitos diferentes de esperança. Eles tinham conceitos diferentes sobre vida com Deus. Eles tinham tantas essas diferenças, não era apenas territorial a diferença. A questão é muito parecida com o que o Vinícius falou. Existe um certo. No meio de tantas diferenças e discrepâncias que existem de pensamento, existe um certo. Eu posso ter sido criado de um jeito para pensar algo sobre família. E não importa o jeito que eu penso sobre família. Eu dei um exemplo só e a gente vai esboçar um pouco mais daqui a pouco sobre isso. Mas existia uma diferença. E é legal Jesus passar exatamente no limiar desses dois povos, com dois conceitos, com duas fronteiras, obviamente, ou uma fronteira só, né, dos dois territórios. Aí. Vamos progredir um pouco mais, no versículo 12. Ao entrar no povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância. A lepra era um pouco diferente da lepra que a gente conhece hoje em dia, principalmente porque ela era contagiosa. Essa talvez seja a principal diferença da lepra que a gente conhece hoje em dia. Exatamente porque a lepra, o sintoma, né, que causava a morte dos tecidos era a mesma coisa do que acontece hoje em dia, dos tecidos, dos nervos também, né, a pessoa perde a sensibilidade. Mas numa época em que essa lepra era contagiosa, é extremamente importante para a gente entender culturalmente o que significava uma pessoa leprosa. Hoje, a gente olha uma pessoa leprosa e fala, beleza, vai se tratar. Naquela época, significava praticamente a exclusão. Praticamente não, a exclusão da pessoa. E eu acho legal a gente ler esses versículos que deixam claro culturalmente o que significava uma pessoa leprosa. Vamos lá, deixa marcado aqui, né, se você conseguir. E vamos lá para Levítico, capítulo 13, livro dos Levíticos, capítulo 13. A gente vai ler 2 versículos lá. Levítico 13, versículo 45. Diz assim: quem ficar leproso, apresentando quaisquer desses sintomas, usará roupas rasgadas, andará descabelado, cobrirá a parte inferior do rosto e gritará: impuro, impuro. Enquanto tiver a doença, estará impuro, viverá separado fora do acampamento. Às vezes parece forte, já a gente lê, mas vou um pouco mais forte ainda. Vamos tentar imaginar naquela época o que significava então uma pessoa leprosa. Ele diz no versículo 25, né? Usará roupas rasgadas. Então, não importa se a pessoa tivesse dinheiro ou não. Não importa. Ela deveria usar roupas rasgadas. Ter aquele aspecto de mendigo mesmo. De alguém necessitado. Quando eu li a primeira vez esse versículo, eu confesso que eu voltei à minha época de faculdade, porque parece, né, usará roupas rasgadas, andará descabelado. Estou parecendo um universitário aqui, né, perdido. Mas usará roupas rasgadas, andará descabelado, então a pessoa não poderia mais nem pentear o cabelo direito. Né? Ela tinha que, a gente usa um termo engraçado, né, que é esgadeiado. A palavra, que é exatamente olhar e ver um aspecto de asco ali para a pessoa. Era esse aspecto que a gente
que as pessoas naquela época deveriam sentir ao olhar para um leproso. Mas essa parte, para mim, ela é ainda pior. Quando ela visse, né, uma pessoa, ela deveria cobrir a parte inferior do rosto. A gente faz isso muito na pandemia. Aliás, os jogadores de futebol fazem muito isso, né? Quando estão jogando e vão falar alguma coisa, eles cobrem a boca para não ter leitura labial ali, mas era isso que ele deveria fazer, o leproso. Então, ele deveria cobrir a parte inferior do rosto e tinha que gritar algo. Por que Deus fez isso, né, com os leprosos? Primeiro, Deus estava protegendo o povo, já que era uma doença contagiosa. Mas eu digo ainda mais porque Deus queria que a verdade espiritual do pecado ficasse evidente. A lepra, assim como outras doenças, elas são comparações com o pecado. E a lepra faz algo com o ser humano da mesma forma como que o pecado faz algo com o ser humano também. O pecado, ao contrário do que o mundo prega, né, que faz o que você quiser, o pecado, ele te humilha. Ele me humilha, ele humilha a humanidade, ele causa uma solidão. E por mais que o mundo pregue que o pecado junte as pessoas, é ao contrário. O pecado separa as pessoas. O pecado te leva a uma solidão não só de Deus, mas das pessoas também. Essa era a razão com que Deus queria evidenciar ao colocar essas leis civis sobre a lepra. Mas essa parte aqui fica mais evidente isso. O leproso, ao ver as pessoas, ele tinha que cobrir o rosto e gritar aquilo que ele tinha de mais humilhante. Imagina o seu pecado mais humilhante, aquele que você não conta nem para sua esposa, nem para ninguém. Agora imagina quando você chegasse na igreja, você tinha que gritar: eu sou um adúltero, eu sou um ladrão, eu sou um drogado, eu sou um mentiroso, eu sei lá, aquilo que você tem de mais oculto, você tivesse que evidenciar isso. Olha a humilhação que o leproso passava. Ele tinha que expor aquilo que ele tinha de mais humilhante. Aquilo que ele mais queria esconder das pessoas era o que ele tinha que gritar: impuro. Às vezes a gente lê, né, na Bíblia e não vê a força disso naquela época. Ele tinha que gritar impuro, impuro. Esquisito, né? Mas ok. Só para proteger o resto, né? E ele. Quando a gente lê essas verdades, a gente agora imagina qual o grau de felicidade que aqueles 10 leprosos estavam. Eu imagino que não tinha como piorar a situação deles. Não tinha. Eles estavam humilhados, sozinhos, longe daquilo que eles consideravam importante, que era a família, o trabalho deles, talvez. E eles não tinham absolutamente mais nada disso. Volta lá para o texto de Lucas. No versículo 13, eles gritam então em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Só comentar uma coisa, que acho que na versão atualizada, ou em outra versão, não lembro, mas o certa distância, acho que está no versículo 13. Né? É importante isso, que eles estavam cumprindo a lei. Mesmo o fato de estarem humilhados, de estarem sozinhos, eles ainda cumpriram. Eles ficaram de longe para gritar para Jesus. Eles não chegaram perto ali de Jesus, eles cumpriram a lei nisso. E é importante essa informação, porque a gente vai ler agora. Eles gritaram em alta voz: Jesus, mestre. E
essa palavra mestre, ela é extremamente importante para o momento aqui. Essa palavra mestre significa capitão, comandante, quem vai dar a ordem agora. Então, nesse momento, eles já se colocam automaticamente em uma posição que eu vou te obedecer. O que você falar agora, eu vou te obedecer. Por que isso é relevante? Sabe, gente, às vezes a gente canta palavras como essas, né? O nosso comandante é Cristo, acho que é a música, né, que a gente canta lá. Ou outras, do hinário, aqueles hinários antigos, né? Falando que Jesus é o general. Mas na prática, às vezes a nossa vida não condiz com isso. Às vezes, né, pegando o gancho do primeiro versículo da fronteira, a gente olha para uma informação bíblica, olha para o nosso conceito e a gente fala, beleza, Bíblia, você diz isso, mas eu vou ficar com o meu conceito. Mas aonde que está então que Jesus é o nosso general? Aonde está que Jesus é quem vai dar ordem mesmo? E não importa o que eu penso, ele vai dar ordem e eu tenho que executar a ordem que ele der. Às vezes, o que falta é exatamente a continuação desse versículo 13 aqui. Quando eles dizem, Jesus, mestre, tem piedade de nós, tem compaixão de nós. Sabe por que às vezes a gente não coloca Jesus na posição de comandante, de general? Porque a gente acha que a gente é muito top. Que a gente não precisa da piedade ou da compaixão de Jesus, porque a gente é top. Às vezes é isso que acontece. A ordem de Deus, olha, Deus, muito legal o que você diz sobre ser marido, mas eu vou ficar com o meu conceito do que eu acho que ser marido é top. E assim por diante. Algo que a gente vai mergulhar ainda mais. Quando a gente olha para a frase deles, né? Jesus tem piedade de nós. Eles têm a noção exata de quem eles eram. E sabe quem eles eram? Praticamente nada. Eles eram leprosos, sozinhos, sem roupa, tudo rasgado, com o cabelo tudo emaranhado lá. Eles não eram nada. Mas eles falam, têm compaixão de nós, porque eles têm a noção exata de quem são eles. De quem eles, no estado em que eles se encontravam. Que é totalmente diferente de um estado de autossuficiência. O estado de autossuficiência é quando a gente não ora, por exemplo. Para que eu preciso de orar para ser um bom trabalhador? Eu sou top como trabalhador. Para que eu preciso orar para ser um bom marido, um bom membro da igreja? Para que eu preciso orar para fazer qualquer coisa? Eu sou top, eu aguento. Esse é o nosso sentimento. Normalmente, né? Não vou nem falar às vezes, normalmente. E a gente vai pensar um pouco mais sobre isso ainda. Vamos lá, no versículo 14, Jesus diz assim, então ao vê-los ele disse, vão mostrar-se aos sacerdotes. A gente não leu esse versículo, mas lá em Levítico capítulo 13, continuando a lei sobre a lepra, no capítulo 14, tem lá estabelecido que eles tinham que se mostrar aos sacerdotes. E o sacerdote que ia declarar ele como o ex-leproso, né, como ex-leproso, como curado. Era o sacerdote que dava esse, não é veredito, era diagnóstico, isso, obrigado, esse diagnóstico. Só que eles tinham que ficar ainda 7 dias, se não me engano, sob observação. E eles se reapresentavam no 8º dia. E isso é importante para a gente pensar nos 9 depois que não voltaram. E um detalhe, né? O sacerdote ficava em Jerusalém. Não era na cidade ou no povoado que eles estavam, era lá em Jerusalém. Então tinha ainda uma viagenzinha para eles fazerem até Jerusalém.
Na continuação ainda, enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, então, foi curado e voltou, louvando a Deus em alta voz. Eu não vou afirmar categoricamente sobre os outros 9, mas muito provavelmente, a maioria dos teólogos aceita essa tese, que os 9 que não voltaram, aliás, eles eram judeus, galileus mesmo. Esse único que voltou era samaritano. A Bíblia não fala, né, que poderia ter, a Bíblia fala que este um que voltou era samaritano. Não fala dos outros, mas é uma tese aceita até entre os teólogos. Vamos colocar como provável isso. Mas por que isso é relevante? Então, exatamente pela questão do conceito. Porque ficou evidente que esse samaritano rejeitou todos os conceitos errados que ele tinha. Ficou evidente. Quando ele faz parte do versículo 13, ao gritar Jesus, mestre, ele já está rejeitando os conceitos errados que ele tinha. Quando ele vai, Jesus dando a ordem, vai mostrar ao sacerdote, e ele já rejeitou também os seus conceitos, porque o conceito do samaritano não era que Jerusalém era uma cidade especial em si. Vocês lembram? Em João capítulo 4, quando Jesus está conversando com aquela mulher samaritana, e a mulher samaritana está lá, né, e Jesus aponta o problema do pecado nela, e ela retruca dizendo, vocês falam que Jerusalém é um lugar de adorar. A gente não acredita nisso. Aonde que eu tenho que ir então para resolver o meu problema? E aí fica evidente, mais ainda, essa questão cultural, que os samaritanos não acreditavam que Jerusalém era uma cidade especial para Deus. E aquele samaritano rejeitou essa tese, rejeitou esse conceito que ele tinha e foi para Jerusalém se mostrar ao sacerdote. Ou pelo menos ele estava em caminho, né, de Jerusalém para se mostrar ao sacerdote. No versículo 15 a gente entra no cerne do pensamento aqui, né? Um deles, então, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Esse sentimento de gratidão que é a lição principal do texto. É aquilo que Jesus queria que a gente entendesse, toda a história da igreja entendesse com esse texto. Gratidão ao constatar, então, as bênçãos de Deus. Só que não é uma gratidão normal aqui que ele está falando, né? O exemplo, pelo menos, não é de uma gratidão normal. Ele viu que estava curado, ele voltou louvando a Deus em alta voz. E a pergunta, essa reflexão que eu quero trazer para a gente nesse momento, falando sobre gratidão especificamente, é: qual foi a última vez que você transbordou de gratidão dessa forma? Que o seu sentimento não tinha como você esconder a sua cara de gratidão. Assim. Qual foi a última vez que você fez isso? Sabe quando a gente não tem esse sentimento? Eu vou dar um exemplo. Eu fiquei muito feliz quando passei no vestibular, por exemplo. Mas eu confesso que eu não fiquei grato a Deus. Porque o meu pensamento na época era: eu que estudei, eu que sou bom. Foi Deus que me colocou na faculdade aqui em Verão. E a gente pode dar esse exemplo para várias coisas, né? Não é só faculdade, só vestibular. A gente pode dar exemplos de trabalho, a gente pode dar exemplos de família. Qual foi a última vez que você ficou extremamente grato? A Bíblia dá alguns exemplos disso até, né? Um dos salmos, talvez o meu salmo preferido, o Salmo 126. É um salmo em que a maioria dos historiadores dizem que é um salmo referência à volta dos judeus do cativeiro da Babilônia. E eles continuavam cantando esses salmos todas as vezes que eles viajavam para as festas anuais em Jerusalém, né? A criançada, não sei de hoje ainda, né? Mas porque eu sou tiozão já. Mas a gente cantava no ônibus quando ia viajar com a escola, alguma coisa assim, né? O João, ou sei lá, alguém roubou pão na casa do João, e assim por diante.
Os judeus não, eles não cantavam isso, eles cantavam os cânticos de romário, ou de romaria, como aparecem em alguns subtítulos lá dos salmos. Esse era um dos salmos que eles continuavam cantando todos os anos, nas viagens deles. E esse salmo começa falando assim, eu não lembro as palavras certinho do versículo 2, eu sempre confundo o 2 e o 3, mas ele fala, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. O versículo 2 então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Eu sempre confundo a boca com a língua, mas a ideia é essa. O versículo 1 ele é fenomenal, quando ele fala, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Esse sentimento de ficar como quem sonha, poucas vezes a gente sente isso na vida. Né? Seria muito legal se a gente sentisse isso todos os dias. Acho que tá a última vez que eu senti isso. Aliás, a paternidade dá isso, né? São várias vezes isso. Assim, não é quando nasce. Eu sei que quando os dois nasceram, eu fiquei extremamente bobo, assim, eu não sabia nem o que estava acontecendo de direito, né? Eu lembro de ficar, eu não consigo entrar para ver parto, tá? Isso não é meu forte. Sangue, né, Vi? Não é meu forte, você sabe bem, né? É isso. Eu fiquei lá de fora, ali assim, não sabia o que fazer, se andava, se coçava a cabeça, se coçava, sei lá, as costas, e fiquei lá parado, andando, né, e tudo mais. Aí o tiozinho da faxina lá me passou do lado, assim, né? Aí perguntou pra mim, falou assim, tá nascendo seu filho? Eu falei, são 2. Aí a gente tava conversando ali, assim, trocando 2 frases, eu não lembro exatamente, obviamente, né? Porque a gente tava falando. Aí eu ouvi o primeiro chorinho. Aí ele, nasceu. Aí no que ele falou isso, assim, eu já comecei a chorar, nossa, esse salmo já veio na minha cabeça na hora. Porque a gente fica como quem sonha, né, num sentimento desse. Aí chega, depois das coisas, chegava em casa, às vezes assim, ele aprendeu a rolar, nossa, ele aprendeu a rolar. Que coisa desse tamanho, né, parece, mas é o nosso sentimento. A reflexão que eu fico aqui quando eu leio esse texto aqui dos 10 leprosos qual foi a última vez que a gente sentiu essa gratidão a Deus, assim? A gente poderia olhar para tantas coisas, né? E eu estou falando isso no meio ou no final, né? De uma pandemia. Tem pessoas pensando assim, que gratidão que... Mas a gente deveria olhar para a nossa família, para a nossa igreja, e quer tenha mortos ou não, a gente deveria estar grato. E não grato assim, legal, né? Nossa, legal, caramba. Não, eufóricos, desse sentimento de perder a razão, até perder o sentido do negócio, com muita emoção. E sabe, quando eu propus a reflexão, né, qual foi a última vez que você ficou bobo de gratidão, assim? Se fizer muito tempo, mas muito tempo mesmo, talvez as nossas bases da gratidão estejam danificadas. E a gente vai falar agora sobre essas bases da gratidão. Elas são 2. Só 2. Bem fácil da gente decorar essas bases de gratidão. E uma delas está agora no próximo versículo. Já. Versículo 16 começa assim já, né? Prostrou-se aos pés, com o rosto em terra, se eu não me engano tem uma outra versão que fala, né? Com o rosto em terra. Essa é a primeira base da gratidão. A primeira base da gratidão é uma noção exata de quem você é, de quem eu sou. Sabe qual que é a resposta para isso? Sabe quem eu sou de verdade? Eu sou um mero leproso, nada mais do que isso. Mas eu fui salvo, purificado, eu continuo sendo um leproso. Vestido da roupa de Jesus, mas eu sou um leproso. Continuo sendo um leproso. Continuo sendo um mero pecador. Bobo por Jesus ter me amado ainda.
que não faço ideia do porquê que eu estou com a capa de Jesus, né? Que Deus me enxerga com a capa de Jesus. Não sei porquê, mas é. O rosto enterra. O rosto enterra. O nosso rosto tem que estar no chão. Essa é a primeira base da gratidão. Sabe, tem um texto, e eu acho importantíssimo a gente ler, de uma igreja que não fazia ideia do que é rosto em terra. E ela está lá em Apocalipse, a carta a essa igreja. Eu queria compartilhar com vocês 2 versículos dessa carta. A gente não vai ler, obviamente, né, por tempo. A gente vai ler alguns versículos da carta à igreja de Laodiceia. Apocalipse capítulo 3. Falei 2 versículos, mas vamos ler 3, vai? Porque o primeiro aqui ele é forte para a gente ler, mas é legal. Versículo 16. Diz assim: assim porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Tá? Gente, ele não está falando de fervor espiritual aqui, no sentido de que o frio espiritualmente é melhor do que o morno. Não é disso que ele está falando. Ele está falando de serventia aqui. O anjo que está escrevendo essa carta, né, para a igreja, ele está transmitindo palavras assim: olha, igreja, vocês acham que vocês são bons, vocês servem para alguma coisa, vocês não servem para nada. Para nada vocês servem. E era uma igreja top aos nossos olhos, mundanos, né? Era uma igreja top. Olha só no versículo 17, o que essa igreja falava? Você diz: estou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Eu queria ler esse versículo 18, lógico, porque tem muitas verdades espirituais aqui. Mas eu queria começar pelo versículo 18, no final, né, quando ele fala: compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Porque eles estavam cegos, eles não conseguiam ver quem eles eram. Eles não conseguiam ver nada. Eles achavam que eles eram top, que eles não precisavam de nada, que eles estavam ricos. E por isso não precisavam de nada. Afinal, a cidade, eles tinham o melhor centro de oftalmologia da época lá. Eles tinham a melhor lã da época. Eles tinham os bancos quase que todos lá dentro da cidade. Eles eram uma cidade rica, uma potência na época. Então o que eles precisavam? Eles precisavam de tudo. Espiritual, não material. E principalmente no início eles precisavam de colírio para conseguir enxergar quem eles eram. Será que a gente precisa de colírio, gente, para enxergar quem nós somos? Meros leprosos? Para colocar o rosto na terra? Porque a gente acha que a gente é top. É por isso que a gente não é grato como Deus queria que a gente fosse. Eu não sou nada. Essa constatação aqui da igreja, ela serve para a gente também. Nós somos miseráveis, dignos de compaixão, pobres, cegos e estamos nus. Essa é a definição nossa. Tanto como no plano coletivo, né, como igreja local, quanto no plano individual. A gente não serve para o que Cristo queria que a gente servisse, que é, ele usa o exemplo no versículo 16 de matar a sede. Né? A gente não serve para isso. Enquanto nós não tivermos os conceitos de Deus, inclusive sobre nós mesmos. Um exemplo positivo de alguém que constatou quem ele era de verdade, né? Jó capítulo 1, depois ele perder tudo o que ele tinha. Absolutamente tudo. Ele só não perdeu a esposa, mas ele perdeu tudo o resto. Filhos, bens, tudo. Saúde, né? Ele fala: nu eu vim ao mundo, nu eu voltarei. Vocês lembram depois o que ele fala? Louvado seja Deus. Tem algumas versões antigas que falam: bendito seja Deus. Esse nu eu vim ao mundo, nu eu voltarei. Sabe qual que é a constatação de Jó?
Eu não sou nada, não tenho nada. Bendito seja Deus. Eu sou um mero leproso. Então o rosto em terra é a primeira base de alguém com um coração grato de verdade. Talvez se a gente não esteja grato é porque a primeira base nossa de gratidão esteja danificada. E a segunda base é exatamente a continuação lá de Lucas capítulo 17, né, versículo 16 que a gente está vendo. Vou voltar lá, Lucas 17, versículo 16. Ele fala, prostrou-se aos pés de Jesus. Esse pés de Jesus aqui é a segunda base da gratidão, então, né? A constatação de quem é o mestre. Se eu tenho a constatação que eu não sou nada, que eu sou um mero leproso, a constatação de quem é o mestre, então, ela é relevante para esse momento. A constatação de quem manda. Quem tem os conceitos de verdade. Quem sabe das coisas de verdade. Estou falando de homem, vou falar de mulher também, vai? As mulheres casadas ou as solteiras que desejam casar, olham lá na palavra de Deus e falam que as mulheres sejam submissas ao seu marido. Ah, que conceito ultrapassado esse de submissão. Isso aí é na época lá de 1700, do Outlander da vida, né? É de lá, esse conceito de submissão. Não é de agora. Imagina. Quem sabe das coisas de verdade? Somos nós do século 20, 21, sei lá, que sabemos das coisas? Ou é o Todo-Poderoso Onisciente que sabe das coisas? Quem somos nós para questionar o conceito de Deus? Eu estou dando 2 exemplos só. Falei de marido, de esposa. Olha o tanto de conceitos que tem para a gente discutir. A Bíblia, lá em Romanos, se eu não me engano, Paulo fala que a espada do governo ela serve para a justiça. E ele estava falando do governo romano, que era o governo, um dos governos mais corruptos que existiram na história da humanidade. Aí vem a gente e fala, não, isso é aquela época. O governo de agora não deve ser respeitado. O Império Romano tinha, né? A corrupção do Império Romano tinha. E que fique claro que eu não estou falando de um governo específico de agora, eu estou falando de todos os governos. Mas quem que sabe das coisas? Somos nós, divagadores de Instagram, que sabemos das coisas? Ou é o Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra, que criou todos os conceitos? Quem que sabe das coisas? Eu confesso para vocês que é difícil mesmo a gente ter uma criação, sei lá, vou dar um exemplo aqui, um cara que foi criado com um pai militar. Tem alguém que é militar aqui? Foi criado ali, ó, rígido, militar mesmo ali, ó. Ele foi, desculpa se eu estou ofendendo esse conceito, tá? Mas ele foi criado, esse filho, né, que foi criado como militar, ele foi criado para idolatrar algum militar. Idolatrar é uma palavra talvez muito forte, mas é para gostar dos militares. Para querer o militar no poder lá. Aí chega algum conceito bíblico sobre, sei lá, eu não vou nem lembrar dos conceitos bíblicos sobre política, todos, né? Alguns são. Mas fala lá, por exemplo, sobre tinha uma lei, era engraçado no Velho Testamento até, né? Mas os fazendeiros eles não podiam colher o cantinho das fazendas. Os 4 cantos, ou quantos cantos tivesse lá na fazenda, eles não poderiam colher. Sabe o que era isso? Alguém tem alguma ideia do que era isso aqui? Um palpite? Pode falar. Era para quê? Mas pode ser. Porque vai dar na resposta para as viúvas e para os órfãos? Era o INSS da época. Era isso. Era para os órfãos, para as viúvas escolherem lá. Aí chega a gente, sabe tudo sobre política, vai arrebenta a mínima parcela de social que existe no governo. Que seja, tá? Estou dando só um exemplo, eu não estou defendendo governo nenhum aqui. Eu só estou defendendo
que quem sabe dos conceitos é Deus. Essa é a minha defesa. Sobre todos os assuntos. Seja ele sobre política, seja sobre economia, seja sobre família, seja sobre trabalho, seja sobre ser patrão. Deus tem esses conceitos. Sobre dinheiro, sobre como armazenar o dinheiro, né? Como se comportar financeiramente. Quem tem os conceitos de verdade? Deus tem os conceitos de verdade. E eu confesso para vocês que tem alguns dilemas que são mais... Alguns dilemas, né, que a gente passa, algumas encruzilhadas que elas são mais difíceis mesmo. Eu tentei falar sobre política, mas talvez não ficou muito claro isso assim. Às vezes o seu pai ou seus pais, né, não te ensinaram a guardar dinheiro. E tem um versículo lá em Provérbios que fala que o justo deixa herança para os seus filhos. Aí você fica assim, mas meu pai me ensinou a não guardar dinheiro, a torrar mesmo tudo o que eu tinha, o que eu tenho. E a gente se depara numa encruzilhada, né? O meu conceito, o conceito da minha família, ou o conceito de Deus? E a gente deveria se comportar exatamente da mesma forma que o samaritano se comportou ali. Meu conceito não vale nada. O conceito da minha família pode ter vindo de 4, 5 gerações atrás. Não vale nada. O conceito divino que vale. A constatação de quem é o mestre, ela é importante para que a gente seja grato ao mestre dos conceitos. Mas às vezes a gente está pensando só em bênçãos e coisas boas, né? Que a gente recebe. Dinheiro, saúde, família. E realmente são bênçãos essas. Mas daí a gente vai para um texto de Paulo, que a gente vai ler ele agora, lá em 2 Coríntios, capítulo 12. E que talvez muitos de nós passamos por mais um dilema agora. E nesse capítulo o apóstolo Paulo está expondo um ponto fraco dele. Seja de saúde, seja espiritual, né? Há uma divagação às vezes sobre isso, mas eu confesso que eu acredito mais no problema de saúde dele. Mas olha o que o apóstolo Paulo diz aqui, generalizando os problemas que ele passou, ou que ele passava na época ainda. 2 Coríntios capítulo 12, desculpa aí, versículo 10, a gente vai ler. Lê o versículo anterior também. Mas ele me dá, o 8, né? 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Ele está falando do espinho na carne que ele tinha. Mas ele me disse, minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Não sei, às vezes a gente lê isso, eu vou me gloriar nas minhas fraquezas, dá aquele nó na cabeça nosso já, né? Não, eu vou me gloriar em coisas boas, não em coisas ruins. Não, as coisas ruins também. E ele dá um motivo para isso ainda. Olha o versículo 10. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. O apóstolo Paulo era de outro mundo, né? Parece. E realmente, ele era de outro mundo porque ele estava aqui cheio do Espírito Santo. Vou contar uma coisa para vocês. Há 2 meses eu fui desligado. 2 meses? 2? Eu trabalhava numa construtora, fazia 5 anos mais ou menos. Eu fui desligado lá. Como que chega em casa, numa pandemia, e como que agradece ainda a Deus? Como? Você me explica isso? Como? Com 2 em casa para comer. Já era o leite materno, né? É comida agora. E aí? Como que agradece a Deus ainda? Talvez no momento a gente não consiga, né? Porque a gente é mero leproso mesmo. Mas a gente consegue. A gente
Mas o que o apóstolo Paulo estava falando era exatamente isso, exatamente isso. Quando a gente tem algum problema, era para a gente falar para Deus assim, eu não dou conta disso aqui não, Deus, brilha aí. Era como se a gente pegasse a bola para bater o pênalti, sim, olhasse para o gol e falasse, stop, Deus, cobra o pênalti aí que eu não dou conta. Brilha aí, faz o seu que é a sua vez agora. Só que às vezes a gente não quer largar o osso, né? Sabe por que a gente não larga o osso? Porque a primeira base está danificada. A gente acha que a gente é top. Por isso que a gente não larga o osso. Por isso que a gente não dá a bola para Deus cobrar o pênalti. Como que eu vou me gloriar nas fraquezas, naquilo que eu não consigo fazer, naquilo que eu acho que eu sou bom, mas que eu sou ruim? Não sei por qual motivo, mas eu não sou bom. Não sou. Como que eu vou gloriar nas minhas fraquezas? Como? Se vocês tiverem resposta para isso, por favor, fale em voz alta. Mas sabe qual que é a resposta? É a gente confiar no amor de Cristo. Simplesmente confiar no amor de Cristo. Porque Ele tem os conselhos. Agora, eu queria saber de vocês mesmos. Agora eu quero exposição aqui. Pode levantar a mão. Se alguma vez de vocês abriram a porta do armário e viram lá, não tem nada para comer. Não tem arroz, não tem feijão, não tem leite. E as crianças estão tudo na mesa, assim. E vocês agradeceram por causa disso. Quem fez isso já? Alguém? É sério, alguém já fez isso aqui alguma vez? Eu dei um exemplo só, mas pode ser outro, né? Alguém já, meu exemplo, né? Eu perdi o emprego. Chego em casa, amor, vamos agradecer a Deus que Deus me tirou desse emprego. A gente viu lá um diagnóstico de câncer. Vamos agradecer a Deus por causa dessa doença? Quando que a gente faz isso? A gente é grato só quando a gente tem coisa boa. Ou que a gente acha que é coisa boa. Mas é principalmente porque os nossos rostos, eles não estão no chão. Se eles estivessem no chão, a gente agradeceria em toda e qualquer situação. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos voltar lá para Lucas capítulo 17 para a gente terminar o texto. Jesus perguntou, não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? E a gente pode fazer essa mesma pergunta, né? Onde estão os outros 9? Provavelmente os outros 9 foram para Jerusalém, né? Se mostrar para o sacerdote. O que será que estava passando na cabeça deles? Às vezes eu gosto de dar uma viajada nessa sempre, né? Da Bíblia. O que será que estava passando na cabeça deles? Fazia talvez anos que eles não viam a família deles e cada minuto era importante para eles se mostrarem para o sacerdote, ficarem 7 dias lá em Jerusalém, se mostrarem de novo e daí sim voltar para a sua vida normal, né? A vida talvez de antes, com a sua família, às vezes voltar para as esposas que estavam esperando eles, para os filhos, voltar para o trabalho deles, né? Às vezes tinha um cara muito habilidoso lá no meio dos 9, muito habilidoso, fazendo espada lá, né, ferreiro, e ele queria voltar para o trabalho dele, fazer espada de novo. Ou eles queriam simplesmente aglomerar, porque eles não aguentavam mais aglomerar só os 10 ali, né? Eles queriam uma festa ali, queriam um jantar de família daqueles de final de ano, né? De 50 pessoas, assim. Às vezes eles queriam isso. E sabe, eu não falei nenhum motivo pecaminoso que eu falei. Falei de trabalho, falei de família, né, de possibilidades, falei de uma festa ali, legal. Eu só estou dando esses exemplos porque,
São coisas que provavelmente mesmo eles pensaram, né? Eu vou voltar longe, andei 20 quilômetros, sei lá quantos quilômetros que eles já tinham andado, né? Andei aqui, vou voltar não. Estou contando as horas aqui para voltar para aquilo que eu acho importante. E olha como as coisas lícitas às vezes podem tirar o nosso foco de agradecer. A gente tem muito tempo para a família, a gente tem tempo para o trabalho, os estudos, o que for a nossa ocupação. Mas a gente tem tempo para dedicar para um agradecimento especial. Né? A gente tem tempo para juntar a nossa família e fazer uma oração de agradecimento? Ou isso nem passa pela nossa cabeça às vezes? Né? Porque as coisas tomaram tempo nosso ali. Assim como tomaram o tempo daqueles 9 ex-leprosos. Coisas lícitas podem tirar então o nosso foco. A gente tem que evitar essa estratégia. No versículo 19, então ele disse, levanta-te e vá, a sua fé o salvou. Jesus viu 10 homens que constataram a sua doença, né? Que olharam para eles mesmos e viram lepra, viram a doença mesmo. Mas dos 10, só um agradeceu. E às vezes, eu não vou falar daquela época, talvez. Eu vou falar se isso acontecesse hoje. A gente vive numa época de migué. Vocês sabem o que é migué, né? Sabe? Todo mundo aqui já ouviu essa expressão alguma vez. Mas os crentes de hoje em dia são miguezeiros. Igual a igreja de Laodiceia. É muito parecido com a igreja de Laodiceia. Mas por que a gente é miguezeiro? Porque a gente começa a tentar driblar o errado para camuflar o errado. Sabe o que a gente falaria aqui? Se a gente estivesse no lugar dos 9? Ah não, Deus é onipresente. Eu posso agradecer aqui, no caminho para Jerusalém eu posso agradecer. E realmente pode. Mas qual que é a dificuldade de separar um tempo para face a face agradecer a Deus? Sabe por que a gente dá esse tipo de migué? Porque a gente não quer dar tempo para esse tipo de coisa. A gente não quer colocar o nosso rosto em terra. A gente não quer dar o posto de general para Jesus, de verdade. Jesus está aqui, comando. Você dá a ordem. Talvez eu não entenda a ordem, mas dá a ordem. Aí. E é por isso que esse versículo 19 é importante quando Jesus fala de fé. Porque gratidão também é um ato de fé. Gratidão não é simplesmente agradecer, cantar uma música. Agradecer, a gratidão em si é um estado de espírito que vem junto com a fé. Se a minha certeza, assim como o conceito de fé, né? Se a minha certeza é que eu não sou nada e Jesus é o capitão, então serei grato. Por isso que a gratidão, ela é um ato de fé. Dois exemplos para a gente finalizar. Dois exemplos, sim, não de uma pessoa em si, né? Mas 2 versículos que falam dos 2 opostos. O primeiro versículo é Romanos, capítulo 1, versículo 21, quando o apóstolo Paulo está descrevendo a humanidade, separando em 3 classes de pessoas. Ali, né? Capítulo 1, ele fala das pessoas que, sabendo da existência de Deus, ou simplesmente constatando que existia um Deus, rejeitaram essa pessoa e todos os seus conceitos. A gente chama essas pessoas de os depravados. No capítulo 2 ele fala de coisas das pessoas que criticam os depravados e fazem as mesmas coisas, que são os falsos moralistas. E um pouco depois ele fala das classes, ele chama de judeu, mas ele chama dos religiosos em si, né? Das pessoas que conhecem os conceitos de Deus e praticam exatamente o contrário. Ele junta depois no capítulo 3 as 3 classes de pessoas, né? Os depravados, os falsos moralistas e os religiosos, juntam todos na mesma classe de pessoas que são pecadores condenados. Ele só faz essa separação para facilitar a nossa constatação de quem nós somos.
Mas sabe onde estão os depravados? Os ingratos. Sabe onde que eles estão? Eles estão nos depravados. Nas pessoas que conhecem, ou pelo menos veem Deus e rejeitam todos os seus conceitos. A gente falaria, no nosso conceito de ou falso moralista ou religioso, das piores pessoas possíveis da humanidade. Está lá, os enganos. E o segundo exemplo é exatamente este samaritano, que rejeitou todos os seus conceitos errados, antigos, sejam eles de família, de sociedade, de escola, qualquer que tenha sido a formação dele. Ele rejeitou para crer no capitão que estava à sua frente naquele momento. E a reflexão final é: quem é você? Quem é você? Os 9 leprosos te representam ou o samaritano te representa nessa questão de gratidão? Aonde que está seu rosto? Está em terra, constatando aos pés de Jesus e vendo nele o capitão? Ou a gente está querendo falar com Jesus de igual para igual, como se a nossa opinião fosse simplesmente mais uma, assim como a opinião de Deus também mais uma? Aonde está a nossa gratidão? Eu sei que às vezes falar de gratidão em plena pandemia, eu espero que tenha feito muito mais sentido com os versículos apresentados, porque fez para mim, sinceramente mesmo, né? A gente tem tanta coisa, e nem dentre essas tantas coisas eu estou tentando incluir no meu coração as provações de Deus. Aquilo que a gente não consideraria como bênção. Mas a gente tem tanta coisa da parte de Deus que a gente deveria ser grato. E que o nosso caderno deveria estar cheio, né? Se a gente pudesse enumerar as bênçãos de Deus. E se a gente não consegue enumerar elas sem ser comida, casa, família, a gente deveria colocar o rosto em terra. Mais uma vez. A gente deveria colocar Deus como capitão da nossa vida, porque Ele não é. A gente deveria, então, enumerar todas as bênçãos que nós temos da parte de Deus. Gente, que o Espírito Santo fale mesmo ao nosso coração, transforme as nossas vidas e faça de nós uma igreja, uma família, pessoas, né, com todos os planos que a gente pode pensar. Pessoas e filhos, né, mais gratos a Deus por tudo o que Ele tem feito por nós e por tudo que Ele ainda vai fazer por nós. Que nós realmente sejamos transformados. Amém?